Vamos analisar agora os resultados dos partidos, né, tanto no segundo turno como um balanço geral aí de toda a eleição. Vamos ver os gráficos. Primeiro, o segundo turno, né? Foram 51 cidades que disputaram o segundo turno e a gente está vendo aí o PL das 23 cidades em que disputava levou 6. O PT das 13, 4. O União das 11, 5. O MDB das 10, 7. O PSD das 10 cidades ficou com 9, né, tendo uma alta taxa aí de eleição em todas as cidades que disputou. O Republicanos de 7 com 3 cidades, o Podemos de 6 com 5, também com um resultado semelhante aí do PSD. O PP de 6, 4. O PSDB de 5, 3. O PDT 3, 2, conseguiu eleição em 2 cidades e outros partidos somam 8 cidades e elegeram 2. Vamos ver mais números e aí, se você quiser fazer algum comentário, pode me interromper, porque temos aí uma análise partidária bem ampla para fazer dessa eleição municipal. Temos agora os resultados dos partidos nas capitais, comparando os números de 2020 com 2024. Então, o PL, que não tinha nenhuma capital, agora tem 4. União manteve, né, o seu resultado, MDB também manteve, o PSD cresceu bastante, de 2 para 5, o PT ganhou uma capital, PP se manteve, Podemos diminuiu em uma capital, o PDT perdeu todas as suas capitais, Republicano se manteve, PSDB também perdeu suas 4 capitais de 2020, o PSB de 2 passou para 1 e outros de 3 passou para 1, e esse 1 é o Avante, né, que não está aí na lista lá em Manaus. Que você analisa desse resultado, né? O PSDB com 0 salta aos olhos, né? E esses votos parece que, bom, não dá para dizer que foram transferidos, porque depende muito, né, de em qual capital cada um estava disputando. Mas o PL ganhou 4 e o PSD 0. Alguns pontos chamam a atenção nessa fotografia das capitais. O primeiro é que os partidos hegemônicos nas capitais foram justamente os partidos que mais elegeram prefeitos no primeiro turno e no cômputo geral, como o MDB, com 5 capitais, e o PSD, que teve um crescimento vertiginoso. O PL também, é bom destacar, não tinha nenhuma capital. A última capital que o PL havia conquistado em sua história foi no ano 2000, em Manaus, com o ex-ministro Alfredo Nascimento. E depois de muito tempo, o PL agora retoma o poderio nas capitais, apesar de ser capitais pouco populosas, né? Maceió, Rio Branco, Cuiabá e Aracaju. Mas, de toda forma, é um número com relevância. Outro destaque é o derretimento de legendas tradicionais no Brasil, como o PSDB, que na eleição passada foi o partido que mais elegeu capitais. O PDT também, o PDT é um partido tradicional da centro-esquerda, um derretimento nos grandes colégios eleitorais. E o outro ponto é que no espectro ideológico, a esquerda sai muito enfraquecida nas capitais. Apesar do PT ter vencido em Fortaleza, a maior capital do Nordeste, no cômputo geral, o PSB, que elegeu em Recife, e o PT, com 2, ou seja, das 26 capitais, a esquerda só ganhou em 2. Então, é um resultado muito pequeno para o tamanho da envergadura do campo ideológico da esquerda. E nesse ponto chama a atenção, por exemplo, capitais como Teresina, né, que elegeram prefeito no primeiro turno e que o PT perdeu a eleição, né, um estado que tradicionalmente era do PT. A gente tem também os números gerais do Brasil, que mostram que o partido que mais elegeu municípios foi PSD. Prefeitos nos municípios foi o PSD. Teve um aumento de 35% nessa eleição em relação à eleição passada, ficou com 887 municípios. Logo atrás vem o MDB com 850, o PP com 747 e o União com 583. O PL ficou com 517, o Republicanos 433, o PSB 309, e aí a gente tem um desempenho do PSDB com uma perda de 48% dos municípios, caindo para 272 cidades. O PT teve um aumento de 38%, com 253, apesar de estar lá atrás, né, no número de cidades, teve um aumento em relação à eleição passada. E o PDT também teve uma perda semelhante à do PSDB, como você comentava agora há pouco,
de 50%, 52%, né, de perda em relação à última eleição, com apenas 150 cidades. Esses números mostram bem isso que você acabou de dizer, né? Sim, e mostra também um enxugamento, uma compactuação dos partidos. Esses são os 10 maiores partidos hoje no Brasil. Na eleição de 2016, eram 35 partidos disputando a eleição. Em 2020, 33 e agora 29. E os partidos que mais cresceram foram justamente os maiores. Os pequenos, quase todos caíram. Então, a tendência é ter um afunilamento partidário nas próximas eleições, inclusive com representação congressual no Senado Federal e na Câmara dos Deputados. Essa fotografia vai refletir muito na próxima legislatura, sobretudo na Câmara dos Deputados, com o fortalecimento dos partidos de centro e centro-direita. Isso já é um reflexo da cláusula de barreira? Sim, cláusula de barreira e o fim das coligações proporcionais. Ambas as regras aprovadas pelo Congresso Nacional colaboraram para reduzir a fragmentação partidária e tornar os partidos mais coesos, né? A tendência de ter um parlamento menos fragmentado, menos disperso. Então, o fim das coligações proporcionais e a cláusula de desempenho foram fundamentais para ter essa compactuação partidária. E com esse retrato aí partidário do país, a gente pode dizer que o centro é o grande vencedor dessa eleição ou é a direita? É uma junção dos dois. Eu diria que foi o centro conservador o grande vencedor dessa eleição. Porque você pega PSD e MDB, partidos centristas, clássicos do centro, e depois vem PP, União, PL e Republicanos, que são partidos mais de centro à direita e direita. Então, no cômputo geral, eu diria que foi um fortalecimento, um triunfo do centro conservador no país. E a esquerda perdendo aí muitos municípios. Isso, com reduzida, ínfima representação da esquerda nos municípios, sobretudo nos grandes colégios eleitorais, a despeito do PT ter registrado um pequeno avanço, mas muito longe ainda do que foi o PT em 2004, em 2008, quando o presidente Lula estava no poder, no auge de sua popularidade. E falar em presidente Lula, como é que você analisa a participação do presidente nessa campanha eleitoral para as eleições municipais de 2024? Tanto Lula quanto Bolsonaro, eles possuem um piso alto de transferência de votos, mas um teto baixo. Então, ambos tiveram uma participação mais tímida nessa campanha municipal. Não foram os padrinhos políticos tão eficazes quanto os previa, né? Talvez o presidente Lula, para manter a liturgia do cargo de presidente, preferiu não se intrometer em determinadas disputas para não trazer uma derrota para o colo do seu governo. E Bolsonaro, idem, né? Bolsonaro acabou se distanciando de algumas candidaturas e, pior, rachou a direita em algumas cidades, como Goiânia, Curitiba, enfim, algumas capitais, com mesmo a presença... São Paulo, né? O próprio São Paulo, que ele só entrou na reta final da campanha. Então, essa eleição mostrou a força dos padrinhos políticos foi reduzida, né? Até porque tivemos novos players, tanto à esquerda, o PT perdeu a sua hegemonia. Temos hoje o PSB, João Campos, hoje é o nome mais emergente da esquerda, um nome novo que desponta no cenário nacional. E no campo da direita, além de Bolsonaro, nós temos governadores, né, que conseguiram emplacar seus candidatos nas capitais, como Ronaldo Caiado, em Goiás, Ratinho Júnior, em Curitiba, ali no Paraná, e o próprio Tarcísio de Freitas, em São Paulo. Você citou os governadores, mas me chamou muita atenção a atuação de um deputado especificamente, que foi o Nicolas Ferreira, que foi o maior marqueteiro da eleição de 2024, a gente pode dizer assim? Eu acho que sim, é uma boa definição. É incrível como ele foi requisitado por várias candidaturas de diferentes estados, apesar dele ser deputado de Minas Gerais. Ele percorreu vários estados gravando vídeos e mostra uma renovação do campo mais conservador, uma liderança jovem que consegue falar a língua do jovem, consegue também ter uma penetração em várias camadas da sociedade, a despeito do que a esquerda perdeu muito em alguns segmentos, sobretudo entre os jovens, entre os evangélicos e os moradores da periferia. Então, o campo mais conservador, mais à direita, começou a adentrar em território que antes era mais dominado pela esquerda. Consegue dialogar mais hoje, inclusive, com o pessoal que recebe programa social.
quem recebe programa social hoje já pensa no pós-Bolsa Família. Ele não quer só o mínimo, ele quer prosperar, ele quer crescer na vida. Então, essa agenda do empreendedorismo tem crescido muito e o público mais à direita, sobretudo com essas lideranças emergentes de rede social, como o Nicolas Ferreira, tem dialogado muito com esse público. Ele não conseguiu fazer o prefeito em Belo Horizonte, né? Mas fez maioria na Câmara dos Vereadores e o Fuad Noman vai ter trabalho. Vai. Vamos ver também o gráfico dos partidos em relação ao número de habitantes, né? Porque às vezes o partido conquista muitos municípios, mas são municípios pequenos. E partidos que conquistaram grandes capitais ficam em evidência. Mas a gente parece ter aí quase uma correspondência ao que a gente viu ao número de municípios, com exceção do terceiro lugar ali, né? Nós temos PSD com 37 milhões, MDB com 36,5 milhões de habitantes, né? E cidades que eles vão governar, a gente somou o número de habitantes dessas cidades, então o PSD vai governar 37 milhões de pessoas no Brasil, que tem 220 milhões de habitantes, né? O MDB, 36,5 milhões, o PL, 26,6 milhões, União, 22,3, PP, 19,1, Republicanos, 13,8, PT, 10 milhões, PSB, PSDB e Podemos aí em torno de 8 milhões. Quase corresponde, só o PL é que está aí um pouco à frente do PP e do União e no número de cidades está um pouco atrás, né? Isso por causa do bom resultado nas capitais. Nas capitais, isso mesmo. O PL, ele teve uma boa performance nos grandes centros urbanos, por isso que ele acabou arregimentando o maior número de habitantes sob sua administração, né, a partir do próximo ano. E o PSD, o MDB, mais uma vez, se consolidando como os grandes partidos hoje no Brasil, os partidos que vão influir muito na agenda de 2026. É uma questão que a gente falava do avanço da direita, que eu queria comentar com você, sobre 3 capitais, né, que se destacaram nesse cenário com disputa entre partidos de direita no segundo turno, que foram Palmas, Goiânia e Curitiba. Sendo que Goiânia a gente teve uma situação até bastante curiosa, que foi um candidato do governador Ronaldo Caiado contra o candidato do presidente Jair Bolsonaro, apoiado por Bolsonaro. Já antecipando aí como é que vai ficar a configuração da direita em 2026? Sim, muito provavelmente vamos ter algumas divisões no campo da direita, né? Antes, o ex-presidente Jair Bolsonaro liderava de forma hegemônica esse campo. E hoje, alguns players surgiram, né? Com governadores bem avaliados que, inclusive, começam a se projetar para 2026, como Ronaldo Caiado, Tarcísio de Freitas, Ratinho Júnior, né? Um governador que estava no páreo, mas que teve uma performance muito abaixo do esperado, foi o governador de Minas, o Romeu Zema, do Partido Novo, que apoiou, inclusive, no segundo turno, o Bruno Engler, do PL, mas não conseguiu transferir votos, né? Então, em muitas capitais, tivemos embates entre centro-direita ou direita, quase que algumas primárias da direita, né? O quanto essa eleição, sobretudo no centro-sul do país, a direita avançou muito com candidaturas. Até mesmo candidaturas à esquerda preferiam nem mencionar que eram de esquerda ou era uma esquerda muito moderada, justamente para conseguir dialogar com o público mais conservador. E nesse ponto a gente tem até o exemplo de Cuiabá, né, que o candidato do PT era um político mais moderado, defendia, era contra o aborto, né, uma série de pautas conservadoras, pautas de costume que ele defendia e por isso teve um bom resultado em Cuiabá, embora não tenha ganhado a eleição, mas chegou aí no segundo turno bem competitivo, né? Sim, ele em uma capital do agronegócio, um estado conservador como Mato Grosso, e o PT conseguiu levar o seu candidato para o segundo turno. Talvez isso sirva até de aprendizado para uma redefinição da estratégia eleitoral do PT em começar a ampliar o seu campo de diálogo com o eleitorado que ele, aos poucos, foi perdendo, né, nos últimos anos, como os evangélicos, por exemplo. Então, o Lúdio Cabral, do PT, apesar de não ter vencido, talvez ele indique alguns caminhos de reformulação, de estratégia eleitoral para a própria esquerda, já pensando nas próximas eleições. Só para a gente terminar essa análise partidária, eu vou pedir para a produção colocar para a gente os mapas dos partidos, que a gente fez um comparativo de 2020 e agora 2024
sobre como estão os partidos no Brasil, no mapa do Brasil. E a gente vê aí que o MDB parece que está um pouquinho, tem menos prefeituras do norte, né, do país, migrou um pouco mais para o Nordeste, não é isso? Você está enxergando como eu estou enxergando, Murilo? O MDB é um partido muito coeso, assim, ele tem penetração em todas as regiões, não é um partido só de determinada região, né? Ele tem representantes em todas as regiões. É um partido muito regional, de empreendedores regionais. Por isso historicamente. Historicamente, né? Por isso que ele é tão fragmentado. O governador do Pará tem uma oposição política mais progressista, já o Rio Grande do Sul, Sebastião Melo, que foi eleito, já é um pouco mais conservador. Então, o MDB manteve uma fotografia até parecida com 2020, mas com uma diferença. Vai governar mais habitantes, porque venceu em importantes capitais, como Belém, São Paulo e Porto Alegre. Certo. Vamos ver o próximo partido, então. PDT praticamente não tem mais. O PDT está quase apagando as luzes aqui no cenário, né? O PDT realmente perdeu muita capilaridade regional, em redução do número de prefeituras, número de eleitorado governado, e talvez indique até um futuro do PDT como uma possível federação ou uma fusão partidária, até como sobrevivência da centro-esquerda ou do centro político, né? Como fez o PV com o PT, né? Isso. Mas para onde iria o PDT nesse caso? Para qual federação? Já ouvi o presidente do PSDB, o ex-senador Aécio Neves, hoje deputado federal, conversando com a cúpula do PDT, pensando já numa federação, para montar um grande partido, uma grande federação representando o centro político. Talvez seja uma estratégia a ser pensada como forma de sobrevivência política. Mas aí vai ter que conversar com Ciro Gomes, Cid Gomes. Aí já é outra fase da história que é mais complicada. Certo. Vamos ver o próximo partido, então. PL. É bem clara a predominância do PL no centro-oeste, sudeste e sul do país, né? Basicamente é um partido do centro-sul, né? Com pouca representação no nordeste e no norte do país. O PL, historicamente, nunca foi um partido de ter grandes quantidades de prefeitos, né? Cresceu nessa eleição, nos grandes centros urbanos, mas mesmo assim ainda é um partido muito localizado no centro-sul. Certo, vamos ver o próximo. Progressistas, PP, que manteve aí o número de eleitores e também de cidades, né, bem próximo do que já tinha. E a gente percebe assim, que saiu um pouco da região norte, a gente poderia dizer, talvez. Talvez ali no norte ele conseguiu uma boa performance nos estados em que ele governa, como Roraima e Acre. E no restante do Brasil manteve uma alta capilaridade, sobretudo em cidades médias e pequenas. O PP sempre foi muito forte no Brasil do interior, em cidades de até 50, 100 mil habitantes. Nunca teve muita penetração nos grandes colégios eleitorais. Então, isso reflete muito que, apesar de ter alto número de prefeitos, é o terceiro maior partido em número de prefeituras, mas não governa grandes colégios eleitorais. Mas, de toda forma, é um partido muito tradicional e que manteve sua força nessa eleição. E aí chama atenção também o bom desempenho no Mato Grosso do Sul, né? Para lembrar da senadora Tereza Cristina, Isso. Que é um expoente aí do a senadora Tereza Cristina foi uma vitoriosa nessa campanha eleitoral. O partido cresceu muito no Mato Grosso do Sul e ela conseguiu emplacar a sua candidata na capital, Adriane Lopes. Então, e ela, desde o início da campanha, ela abraçou a candidatura da Adriane. Bolsonaro apoiou no primeiro turno o candidato do PSDB e no segundo turno ela liderou a marcha da vitória do PP, a Adriane Lopes. Vamos ver o próximo partido. PSB, parece haver uma redução, né, do PSB, como a gente estava comentando a questão da redução da esquerda. O PSB reduziu, sobretudo no sudeste do país, perdeu muito espaço no sudeste e no sul, e manteve uma sobrevivência política ali nos estados como Pernambuco, terra do João Campos, foi o partido que mais elegeu prefeitos em Pernambuco. Na Paraíba, o governador da Paraíba é do PSB, e também no Ceará. No Ceará, porque houve um racha da família Gomes, então toda a base política da família Gomes
vindo com o senador Cid Gomes, migrou para o PSB. Então, ali no Ceará, o PSB elegeu muitos prefeitos. Certo, vamos ver o próximo partido. PSD, partido que mais elegeu municípios, né, aí dessa eleição. E a gente não comentou até agora a atuação do Gilberto Kassab, né? Sim. O que a gente pode dizer do Gilberto Kassab em termos de espectro político, né? Como vai se comportar esse partido aí, que é o grande vitorioso, daqui para frente? Vai ser o fiel da balança das eleições de 2026? Para que lado ele vai? Gilberto Kassab é um político muito habilidoso, né? Sempre teve a característica de conversar, ter a habilidade de conversar com vários campos ideológicos, e ele sempre reafirma que é centrista, né? de centro, e que esse papel dele ele consegue dialogar com centro-esquerda, centro-direita, e ele acabou acomodando no seu partido diversas lideranças regionais e trazendo sucesso eleitoral para o PSD. Mas só que, diferente do MDB, o MDB é um partido mais compacto a nível regional. Você vê que o MDB tem penetração em todas as regiões. O PSD foi muito bem no Sudeste e no Sul. Não à toa, venceu no Rio de Janeiro, foi o partido que mais teve prefeituras em São Paulo, em Minas, no Paraná, em Sergipe. Ou seja, os grandes colégios eleitorais, o PSD dominou, inclusive na Bahia. A Bahia é governada pelo PT, mas o PSD elegeu o maior número de prefeitos na Bahia. Então, eles dominam Bahia, São Paulo, Minas e Paraná. E chama a atenção, e isso eu vi desde o primeiro turno, que o partido tem pouca penetração no Centro-Oeste. Se pegar Mato Grosso, Goiás e Mato Grosso do Sul, quase o partido não tem representantes. Fora isso, foi uma bela performance do PSD e é um partido que vai, sem dúvida alguma, ter muita força daqui para frente, não só na composição ministerial, mas aqui dentro do Senado Federal e da Câmara dos Deputados. Certo, vamos ver o próximo partido. PSDB também praticamente saiu do norte. Não. E mesmo no Sudeste, né, onde é um partido forte, São Paulo, praticamente a gente não vê mais representação do PSDB. Isso. Chama muito a atenção porque nesses 4 estados o PSDB, até pouco tempo atrás, governava Minas Gerais, Goiás, Paraná, com Beto Richa, e São Paulo. Sempre foi o berço dos tucanos, né? E hoje o partido perdeu muita representatividade nesses grandes estados. O que salva hoje a corrente, o oásis hoje do PSDB, é o Mato Grosso do Sul, que é governado pelo Eduardo Riedel, que é um tucano, e que foi o partido que mais elegeu prefeitos no estado. Então, até mesmo o Rio Grande do Sul, do governador Eduardo Leite, o partido titubeou, não teve grande performance. Não foi nem no segundo... Em Pelotas, a terra do Eduardo Leite, o partido não conseguiu eleger o prefeito. Então, a própria Porto Alegre também não chegou nem a lançar candidato. Então, é um derretimento do PSDB a nível nacional e que refletiu na configuração regional. A Raquel Lira, que é a governadora de Pernambuco, também é do PSDB, teve um bom desempenho também nessa eleição, né? Além do Mato Grosso do Sul. Teve um bom desempenho, venceu em Caruaru, mas mesmo assim o João Campos, o PSB, ainda foi um partido que conseguiu superar o PSDB no estado. E certamente ela vai ter uma concorrência para o governo estadual, porque o João Campos já se coloca como possível nome para disputar o governo de Pernambuco. Ela foi muito bem, mas ali a disputa em Pernambuco vai ser acirrada. Certo, vamos ver mais um partido. A gente tem mais 3 partidos. O PT é praticamente um partido do Nordeste atualmente, né? Sim, a grande concentração das prefeituras do PT ficam aqui no Nordeste, um pouco ali no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul tem uma base ainda do PT muito consolidada. E esse é o grande desafio hoje do partido, que é do presidente da República, que está no comando do Poder Executivo Federal. Não conseguiu fazer uma grande quantidade de prefeituras e tem todo um trabalho de reorganização nos outros estados que ele não foi bem. Sobretudo no seu berço político, que é São Paulo, né? São Paulo, o partido elegeu 4 prefeituras no primeiro turno. Agora, no segundo turno, ganhou, por exemplo, em Mauá, mas o ABC paulista ali, como um todo, o partido foi muito mal.
né? Então, tem muito espaço para o PT reorganizar a sua base. Certo, mais um. Nossos últimos dois. Republicanos é o partido da região norte. Tem outros estados aí também, principalmente Tocantins, né? Tocantins no norte. Bastante representantes, municípios representantes no norte. Isso diz muito a força do governador do partido, né? 70% dos governadores nessa eleição municipal conseguiram fazer do seu partido o partido majoritário no estado. Então, isso mostra muito a influência dos governadores nas eleições. E em Tocantins, o governador é do Republicanos, é o Wanderley Barbosa. Por isso que em Tocantins o Republicanos conseguiu ter uma boa aderência, uma boa performance. O partido também cresceu muito no Sudeste. O governador Tarcísio é do Republicanos, conseguiu vencer em algumas cidades importantes, como Sorocaba, e também em Minas Gerais. O próprio Mauro Tramonte, que disputou a prefeitura de BH, é filiado ao Republicanos e o partido conseguiu uma boa penetração em Minas e no Espírito Santo. O prefeito da capital, Vitória, é do Republicanos. Certo. Vamos ver por último União. Por último, mas bem à frente no número de municípios. Partido União Brasil, que também migrou aí bastante para o norte e está com uma divisão assim, mais uniforme ao longo do país todo. Sim, é outro partido que consegue reunir de forma bem coesa em todas as regiões, né? Mas chama a atenção a boa performance no Centro-Oeste. O partido governa Mato Grosso e Goiás e conseguiu uma boa penetração, é o partido majoritário nesses dois estados. Hoje é o partido principal do Centro-Oeste brasileiro. E também na região norte, já que governa Amazonas e Rondônia. Então, o partido cresceu muito no norte e centro-oeste. No nordeste também conseguiu recuperar algum terreno perdido desde a época do PFL, venceu em Teresina no primeiro turno, em Salvador, e agora ganhou em Natal, né, com Paulinho Freire. Então, o partido começa a retomar sua força do antigo PFL na região nordeste.